A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma vez poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje tem por título A Igreja e o Sustento Missionário, a lição 9, do dia 25 de novembro de 2023. Semana passada nós estudamos aqui a lição sobre missionários fazedores de tenda, né? Nós vimos ali que a profissão ajuda também os missionários a terem acesso a entrarem em outros países onde a palavra de Deus não pode entrar muitas das vezes, e com as suas profissões, né, fazendo as suas tendas, eles podem entrar com mais facilidade, né? Nós estamos aqui de posse dessa lição que é muito maravilhosa, e a lição desta semana traz o assunto do sustento financeiro da obra missionária. Ela está fundamentada em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20, né, que há aqui uma comparação entre os filipenses e os crentes de Corintos, que servirá como um importante ensinamento para a compreensão contemporânea do sustento financeiro na área missionária. Dessa forma, queridos, nós estudaremos aqui a perspectiva bíblica do sustento financeiro da obra missionária, os princípios básicos para esse sustento financeiro, e é um estímulo, né, para se investir aqui nesta obra missionária que por exemplo, uma obra magnífica, pois nós fomos chamados para compartilhar de graça aquilo que nós recebemos de graça, que é a nossa salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para mais esta lição. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora pela primeira vez, vocês que já estão inscritos aí com os sininhos ativos, vai chegar para você a notificação do vídeo, e se inscreva, aqueles que ainda não são inscritos, compartilhem, deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, e compartilhe aí com os seus amigos, com o máximo de amigos que você puder. Nós vamos estar aqui correndo aqui com uma rapidez nesta lição de hoje, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o título do trimestre desse trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. E o título da lição é O Sustento, né, a Igreja e o Sustento Missionário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, na lição desta semana nós vamos falar aqui sobre esse sustento financeiro, né? Louvado seja o nome do Senhor, como eu já falei aqui. O sustento financeiro da obra, sobre o sustento aqui financeiro da obra missionária. Os nossos objetivos são aqui explicar a relação da igreja de Filipe e o sustento missionário, elencar aqui também os princípios básicos do sustento missionário, conscientizar aqui a respeito da importância do investimento, princípios básicos do sustento missionário. Conscientizar aqui também a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. Vamos juntos aqui aprender a palavra de Deus. Queridos, aqui no textuário vai nos dizer assim, na tradução NTLH, vai nos dizer assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, embora seja verdade que, de maneira geral, Deus sempre, né, supre aqui as necessidades do seu povo, o que temos aqui é uma promessa específica
para os que são fiéis e dedicados em seus donativos para a obra do Senhor, né? Então Deus sempre supre, Deus não deixa ninguém na mão. Lá no Salmo 41 vai nos dizer, versículo 1, que aquele que atende o pobre, o Senhor socorre no dia do mal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, lembre-se aqui, a promessa é para um público específico, certo? Para aqueles que servem ao Senhor com suas rendas, né? E posses. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele supre as necessidades do seu povo, não de sua riqueza, mas segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, certo? Então aqui tem uma proporcionalidade. Se um milionário der 10 centavos a uma criança, terá dado de sua riqueza, mas se ele doar 50 mil reais a uma causa justa, né, terá também dado segundo a sua riqueza. A provisão de Deus é segundo a riqueza em Cristo, né? Segundo a riqueza em glória em Cristo Jesus. E não há riqueza maior, né? Aquela que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Williams diz que o versículo 19 é um cheque sacado no banco da fé, né? Williams, ele falou isto, porque, primeiro, meu Deus é o banqueiro e há de suprir, tem uma promessa, né? Promessa de pagamento, e cada um de vossas necessidades, ele supre cada uma de vossas necessidades, que é o valor do cheque, né? Segundo a sua riqueza, é o capital do banco, e em glória, esse versículo que nós acabamos de ler aqui agora, versículo 19, né? Em glória, que é o endereço do banco, é na glória de Cristo, e em Cristo Jesus, que esta é a assinatura do cheque, sem a qual ele não tem valor. Então, nós temos que ter o banqueiro, em primeiro lugar, que é Deus, né? O suprir, que é uma promessa de pagamento, e ele supre cada uma de nossas necessidades, que é o valor do cheque, e aqui o capital do banco, né, que é a vinda de Cristo, segundo a sua riqueza, que é a riqueza de Cristo, e o endereço do banco, que é a glória, né, e a assinatura do cheque, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. A verdade prática vai nos falar assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem crê que, que o, que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta, então a pessoa vai abrir mão sempre para estar ajudando ao missionário que está necessitando no campo de batalha. Inclusive, é uma responsabilidade com toda a igreja de estar sustentando em tudo um missionário e a sua família no campo de evangelização. Quando alguém contribui financeiramente, queridos, para a obra missionária, Deus considera isso como um investimento espiritual. Em outras palavras, Deus vê a generosidade e o apoio financeiro dado para a obra missionária como uma ação que tem um valor espiritual significativo. Então, nós não devemos jamais fechar as nossas mãos. A Bíblia diz não fechar a boca o boi que debulha. Então, nós temos que aceitar, né, aqueles que enviarem a oferta para os missionários, porque é daí que eles começam a ser enriquecidos com as bênçãos de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9 que Deus ele dá semente ao que semeia. Então, se Deus dá semente para você, você vai semeando e aquela semente vai produzindo mais e mais semente. Louvado seja o nome do Senhor. Como uma frase que eu ouvi, né, a semente que multiplica não é aquela que comemos, e sim é aquela que semeamos, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 38, né? Ele dá 7 e 8, aliás, 9, versículo 7 e 8. Então, ele dá semente ao que semeia. Se você não come aquela semente que você recebeu, mas você semeia na vida de um missionário, você vai receber 100 vezes mais, assim como fez Isaac numa terra, em algumas lições anteriores aí que nós já vimos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
Ao contribuir, amado, a pessoa está aqui demonstrando sua fé, ou mesmo o seu compromisso com a expansão do reino de Deus e o seu desejo de abençoar outras pessoas através da obra missionária. Deus valoriza o que reconhece essa atitude e ele promete recompensar aqueles que investem nesta área. Certo? É uma promessa de Deus, pois aquele que investe na área, né, de missões, Deus promete aqui abençoar e suprir as suas necessidades. Não lhe deixa faltar nada, em todas as áreas, na saúde sentimental, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também material. Deus não deixará faltar nada. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, deixamos tudo e seguimos, o que nós vamos ter com isto? Jesus fala que, em primeiro lugar, eles vão ter, né, 100 vezes tanto aqui na terra e depois eles terão ali o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, atente para a frase, né, essa que eu falei aqui agora, que é muito interessante. A semente que multiplica não é aquela que comemos, mas e sim aquela que semeamos. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme agora Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8, que diz, né, aquele que supre, né, a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer. Veja só a colocação desse versículo. E fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam aqui ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, e a sua generosidade resulte aqui em ação de graças a Deus. Então você vai suprindo a necessidade de outro, Deus vai suprindo a sua necessidade, e aquelas pessoas que você está suprindo, que você está mandando aquela oferta, aquele louvado seja o nome do Senhor, aquela semente para eles, eles vão estar glorificando a Deus, dando graça a Deus pela sua atitude, pelo seu amor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora, correndo sem mais delongas aqui para a introdução, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução diz assim: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos aqui o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, versículo 10 ao 20. Em seguida, destacaremos aqui alguns princípios básicos, né, à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando aqui a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local, né? Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é juntar tesouros no céu, tá? Nós não lemos aqui a leitura bíblica em classe, mas está lá em Filipenses, conforme nós já vem falando aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20, que nós vamos pular aqui para que o vídeo não fique aqui muito extenso, né, muito longo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos aqui ver se dá tempo de passar aqui todos os tópicos e seus consequentes aqui subtópicos, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o propósito aqui dessa lição, querida, é estudar de maneira bem específica o sustento missionário da obra, aqui o sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Estamos aqui abordando esse tema desde a lição 6, né? Que grande parte do que discutiremos aqui será uma recapitulação aqui do que já foi abordado em aulas anteriores. No entanto, iremos oportunar aqui a nos aprofundar nessa análise ao discutir as contribuições da igreja de Filipos e o ensino paulino à igreja de Corinto sobre a bênção de contribuir na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.
o tópico 1, né? E o seu subtópico vai falar sobre a igreja de Filipos e o sustento missionário, né? Paulo e a igreja de Filipos. Vai nos dizer assim, ó, vejam só. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, o texto de nossa leitura de nossa leitura bíblica em classe, mostra o apóstolo Paulo, né, que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o sustento, né? De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, versículo 10 ao 20, vemos aqui um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Ele vai falar que sabe estar com fartura, sabe estar na escassez e tudo mais, né? Então, quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, querido, ele aceitou a oferta aqui dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente aos apóstolos, de modo que serviu para o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ele foi um homem apaixonado por missões, né? A gente não vai encontrar muitos assim igual a Paulo. Entregou-se mesmo ao ministério da palavra, a missões, e foi uma bênção. Em suas cartas, ele declara que foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo dos gentios, lá em Romanos capítulo 11, versículo 13, né? E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, 2 Timóteo 1 e 11. Louvado seja o nome do Senhor, nós temos aqui essas referências que nós não vamos estar lendo para não tomar muito tempo, mas se você quiser ler na sua casa, você pode ler, né? Então, a gente vê que Paulo ele foi apaixonadíssimo por missões, louvado seja o nome do Senhor. Nessas referências aqui, ele cita, ele declara aqui a sua paixão por missões, por ganhar alma, por ele sentir dor de parto até que Cristo fosse gerado nas pessoas, e ele lutava, trabalhava dia e noite e tal, ele gemia como que a mulher que tivesse com dor de parto. E Paulo foi um missionário extraordinário, né? Ele destacou-se aqui como um missionário transcultural, lá em Atos 9, versículo 15, Atos 3, versículo 1 ao 3, Atos 22, versículo 21, Atos 26, versículo 16 ao 17, por aí afora. Ele atravessou mares, cruzou desertos, enfrentou ali açoites e prisões para plantar igreja na Europa e na Ásia. E Paulo tornou-se o maior evangelista e o maior plantador de igrejas ali, do cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Primeiro, Paulo se sentia devedor de todos os homens. Ele mesmo fala isso lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 14 ao 15. Ele fala: sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, né? Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, Paulo sentia, querido, a necessidade de pregar o Evangelho. Ele vai nos dizer isso lá em 1 Coríntios 9,16, ele vai nos dizer, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, terceiro, Paulo sentia a necessidade de visitar os novos convertidos e encorajá-los a permanecerem na fé. Lá em Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, ele vai dizer: eles pregam as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, Paulo ele já sabia que era necessário passar por todas aquelas lutas, aquelas tribulações para entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado às forças, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que fazer esforço, temos que passar por tribulações para entrarmos lá. E quarto aqui, Paulo sentia a necessidade de estabelecer obreiros nas cidades onde havia pregado, né? A razão de tê-lo deixado em Creta
foi para que vocês, né, para que você pusesse ali em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Aí ele falando isso aqui para Tito, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Então, Paulo ele tem essa preocupação de deixar alguém em cidades por onde ele passava para instituir ali, instruir as pessoas, constituir ali presbítero, que é os obreiros, né, os anciãos da igreja, e dar instruções. Isso é muito importante o que Paulo fazia, né, por onde ele passava, ele pregava, ele ensinava, ele formava pessoas com caráter, com qualidades para estar ali na frente de uma obra. Não era de qualquer jeito que Paulo deixava as pessoas nas cidades e ia para outra cidade, não. Paulo, ele ensinava, deixava as pessoas preparadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, aqui as limitações financeiras, né, as oposições humanas e demoníacas também, não foram capazes de imobilizar o vaso escolhido que Deus escolheu, né? Vimos aqui em lições passadas que Paulo tinha como objetivo máximo de sua vida cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Esse era o foco de Paulo, era o seu objetivo, era cumprir o ministério que o Senhor Jesus Cristo havia entregado em suas mãos. Então, porém, nada, considero, ele fala lá em Atos 20, versículo 29, porém, nada, né, considero a vida preciosa para mim, né, para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Olha o que ele falou, a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, querido, ele vivia pela fé, né, confiando na providência divina e no cuidado das igrejas. Era assim, previdente e esforçado, trabalhando com as suas próprias mãos, né, na condição de na confecções ali de tendas para suprir suas necessidades. Quanto ao apoio financeiro das igrejas, ele mantinha uma ética pessoal, não exigindo pagamento pelo seu trabalho, né, na pregação do evangelho, certo? Ele cobrava ali pelo seu serviço de tenda, de fabricação de tendas, porém no trabalho de evangelizar, de pregar, ele não cobrava nada. Vejam só, embora tivesse assim, esse direito, no entanto, quando a ajuda era voluntária, né, e partia da iniciativa dos irmãos, ele a aceitava, né, e utilizava para a obra missionária. Mas ele não pedia, não. Se alguém chegasse voluntariamente e oferecesse, Paulo até aceitava, mas ele não estipulava valor, não pedia, né, saía pedindo para ninguém. Não, Paulo, ele foi um obreiro que ninguém pode falar um tio, né, um A da vida de Paulo, dizer que ele se aproveitou de alguém, que ele mesmo vai falar que ele não se aproveitou de ninguém, não comeu pão na preguiça, não. Ele foi para cima e lutou, louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico aqui vai falar sobre o privilégio de participar do sustento missionário, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai nos dizer aqui, ó, vejam só, é, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, né? Por meio da secretaria ou de departamento de missões, é, da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Lá em Filipenses 4, versículo 15, você vai ver isso, né? Assim como, né, assim conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, todo o dinheiro do mundo não é mais valioso do que uma única alma. Ouça isso que eu estou falando, isso aqui é muito sério. Tem pessoas que dão tanto valor a bens materiais, a dinheiro, tudo mais, mas nem todo o valor do mundo não se compara ao valor de uma única alma. Por isso, todo investimento é pouco na obra missionária.
Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos fechar as mãos, não devemos impedir que o dinheiro chegue às mãos dos missionários, porque eles precisam, né, tanto para eles como para ajudar aqueles que eles estão querendo ganhar para Jesus também. Eles precisam fazer uma diferença ali para que o povo veja que ele realmente é um homem de Deus. Então, uma alma, amado, vale tanto que não tinha na terra algo suficiente para pagar por ela. A moeda teve que vir do céu e não foi qualquer coisa do céu, não, né? Nem anjo, nem arcanjo, querubins, não. Foi o próprio Filho de Deus que desceu e se entregou por ela. Esse é o valor que tem uma alma, é o sangue de Jesus, é o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. Esse é o valor que nós fomos comprados, nem foi com ouro nem com prata, a Bíblia diz que nos comprou o Senhor, mas foi com o sangue derramado na cruz. A Bíblia diz que recursos no mundo não daria para pagar o resgate de uma alma, se esgotaria bem antes. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, contribuir financeiramente com a obra missionária é um privilégio que nos permite participar ativamente da expansão do reino de Deus na terra. É uma oportunidade de fazer parte das transformações de vida e comunidades ao redor do mundo, levando evangelhos a lugares onde ele ainda não chegou. É um privilégio enorme. Já pensou você ver um país, uma alma, uma família sendo restaurada, sendo transformada com a palavra de Deus, e você saber que teve ali a sua participação, que teve ali de uma maneira ou de outra, com a sua oração, com a sua oferta voluntária, com o seu, olha, com o seu ir também. Isto não tem preço, ouça isto no nome de Jesus. Deve ser uma alegria, assim como foi para Paulo, né, fazer a obra de Deus e ver as pessoas sendo geradas, Cristo sendo gerado nas pessoas. Isso alegrava o coração de Paulo, isso deve alegrar também o nosso coração, porque para isso nós fomos chamados. Não termos inveja, não termos ciúmes, se vê alguém que você mesmo ganhou para Jesus e vê ele passar de nível, né, à sua frente e receber cargos maiores. Não, isso deve ser uma alegria imensa para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque quando você chegar no céu, você vai ter esse galardão. Ouça isto no nome de Jesus. Deve ser uma alegria tremenda na vida de cada um. Além disso, querido, ao investir na obra missionária, estamos construindo um legado eterno, armazenando tesouro no céu e demonstrando nosso compromisso com a propagação do Evangelho. É uma chance de fazer a diferença de forma significativa e duradoura, impactando vidas para a eternidade. Isso não tem preço, isso deve ser a alegria do nosso coração. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o terceiro subtópico vai dizer as esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas ofertas que precisam ser financiadas economicamente quando uma igreja envia um missionário para determinado país. Deve haver um planejamento financeiro que custeie aqui alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes natureza de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqui a igreja, ela precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. A igreja demonstra aqui cuidado com o obreiro à medida que lhe dá suporte financeiro para realizar a obra.
a sustentação financeira aos missionários precisa ser sistemática, pois é necessário, pois as necessidades aqui dos obreiros são diárias. Não é aqui o suficiente, não é suficiente enviar ofertas, né, esporádicas, não. A contribuição precisa ser metódica, né, suficiente e contínua, não deve parar, porque todos os dias o missionário precisa de alimentação, ele precisa de sustento, precisa de calçados, precisa para andar em locais assim quente, precisa de calçado, precisa de roupas adequadas, e tudo isto depende de dinheiro, tem que ser uma oferta contínua, tem que ser um salário, tem que ter um planejamento para tudo isto. Ouça isto no nome de Jesus. Então, por essa razão, nenhuma igreja que siga os princípios bíblicos enviará um missionário ao campo de forma irresponsável, não. Igreja nenhuma pode fazer isto, se faz, está errada, de mandar assim de uma forma irresponsável. Não, vai lá, pela fé, faz só, você se vira para lá. Não, tem que ter um compromisso com aquele missionário que está indo. A família missionária tem necessidades físicas, emocionais, sociais, espirituais. Então, nessa questão, como anteriormente nós estudamos, o cuidado da igreja deve ser integral. Isso é completo, certo? Não é só numa área, não, tem que ser em tudo. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se você está gostando dessa aula, fique até o final, deixe seu comentário, se inscreva e vamos agora para o tópico 2, que tem por título Princípios Básicos acerca do sustento missionário pela igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. O custo do sustento financeiro. Ouça isto no nome de Jesus. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, conforme mencionados aqui por Jesus no Evangelho de Lucas 14, 28, por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado, né? É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, né, estabelecendo aqui todas as tratativas acordadas aqui com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso, né, dos custos da obra a ser desenvolvidas, tais como o transporte do missionário até local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Isso respaldará aqui a obra missionária até que este adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. É como eu falei da outra vez que na lição passada, né, louvado seja o nome do Senhor, que o obreiro, quando ele larga seu país de origem, ele é um provedor do lar, que sustenta a família, seus filhos, em tudo. Então, se o ministério chama somente o homem para a obra missionária, só para ele ser missionário, toda a família acaba sendo missionária juntamente com ele, e a igreja é responsável pela sua família, né? Família que eu digo é mulher, filhos, aquele que o provedor sustentava, né, cuidava, a igreja é obrigada a cuidar também daqueles que ele cuidava antes. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, preste muita atenção aqui no que vou dizer agora. Enviar missionário não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Não é algo que deva assim ser feito por pura emoção, não. Eu tomei conhecimento de uma história de uma igreja que durante uma conferência missionária decidiu enviar uma família para o campo missionário. A empolgação era tão grande, era enorme, porém eles não consideraram aqui os custos, né, as diferenças entre o real
que é a moeda usada no Brasil, e o euro, moeda utilizada nos países da União Europeia. Qual foi o resultado, né? A igreja não conseguiu arcar com as despesas ali e a família que estava no campo missionário teve que pedir dinheiro nas ruas para poder retornar ao Brasil. Parece um absurdo, mas isso de fato aconteceu. Então, se a igreja não fizer os cálculos direitinho e tal, acaba passando por esse vexame. Isso não é bom, né? A família vai ficar lá abandonada, sem sustento, sem amparo de ninguém. E acontece o que aconteceu com essa família, de pedir dinheiro nas ruas para armar o dinheiro da passagem para voltarem para o Brasil. Então, devemos tomar muito cuidado quanto as programações, tudo que eles fizerem ali, os projetos, tem que calcular, né, a moeda daqui com a moeda de lá e fazer toda essa matemática aí para ver se dá para manter o missionário naquele país. Então, se nós se não fizer, a igreja está falhando neste sentido, a igreja que fizer isto está falhando. Então, neste subponto aqui, o comentarista da lição chega a falar sobre a importância de um contrato, né? Um contrato é um acordo, trato em que duas ou mais pessoas assumem certos compromissos ou obrigações. No caso, em análise, a igreja deve assumir a responsabilidade pelo bem-estar aqui e suprimento da necessidade missionária. E o missionário deve cumprir também com suas obrigações estabelecidas pela igreja. Então, aqui a preocupação do missionário não deve ser se terá ou não roupa para vestir, ou alimento para comer no dia seguinte, mas sim em pregar o evangelho e ganhar almas. A preocupação, se o missionário está ali, ele não tiver um sustento, não tiver um amparo da igreja, não tiver, aí ele vai ficar preocupado, poxa, o que é que meus filhos vão ter? E essas preocupações vai acabar tirando o foco que é a pregação da palavra e ganhar alma para o reino de Deus. Por isso ele está naquele país, é para esta finalidade, né? Não é para ele estar se preocupando com nada, é para ele estar suprido de tudo, para que ele ponha o foco em pregar o evangelho e ganhar as almas ali para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo subtópico do tópico 2, que fala sobre princípios básicos do sustento missionário. Isso aqui é muito importante também. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, versículo 10 ao 20, apresentamos aqui alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos, primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a ciência, a carências e as necessidades dos missionários no campo. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Terceiro, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente oferta para sustentar os missionários enviados. Certo? E quarto, o sustento deve ser mais do que o básico. Olha só, deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E o sustento de missões deve ser feito de um modo constantes e permanentes. Foi o que nós falamos agora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não deve ser pingado, não. Tem que ser uma bênção ali, um sustento amplo para ele. Queridos, falando aqui sobre fidelidade, né? O dinheiro tem que ser entregue nas mãos de pessoas, né, honestas, conforme nós vamos ver lá em segundo livro de Reis, capítulo 12, versículo 14 e 15, vai nos dizer ali que o rei, ali, o povo dava o dinheiro na mão dos pedreiros, na mão daqueles que faziam a obra, ouça isso no nome de Jesus, e eles não pediam conta, porque eles sabiam que aqueles funcionários, aqueles trabalhadores ali, eles eram fiéis.
Então, o dinheiro de missões, secretário de missões, secretários, secretarias de missões, tem que ser honesta naquilo que eles fazem, pegar esse dinheiro e empregar bem, pegar aquele dinheiro e saber que ele é destinado somente, unicamente para missões. Né, aquele secretário de missões, ele deve saber disso, deve ser honesto para não desviar dinheiro nenhum desse que é entregue nas mãos deles, assim como aqueles edificadores do templo ali, né, louvado seja o nome do Senhor, que eles cuidavam ali dos dinheiros, né, louvado seja o nome do Senhor. Então não é qualquer um que cuida do dinheiro. Tem pessoas que com o dinheiro na mão vem a tentação e acaba, né, participando de coisas erradas. E isso não pode ser assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com base aqui no texto bíblico de Filipenses 4, versículo 10 ao 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos aqui. Foi o que nós vemos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já lemos aqui. Nós vemos que tem que ter pessoas responsáveis, eficientes. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É muito sério quando se tratando de dinheiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter realmente pessoas de confiança para que possa estar mexendo com essas coisas, né? Nós vemos casos aí de pessoas que falam que foram desviados, né? Dinheiro, né? Disso, daquilo outro. Então, isto não é assim, não é isso que se pode fazer. Né? Por fim, amados, o texto nos leva a compreender que o sustento de missões não é uma ação pontual, mas sim um compromisso constante e permanente. É um chamado para a fidelidade e continuidade no apoio aos missionários, reconhecendo que a obra missionária demanda um suporte ininterrupto e consistente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em seguinte aqui, o texto de Filipenses 4, 10 ao 20, nos desafia a adotar uma abordagem organizada, coletiva, voluntária, generosa e constante em relação ao sustento missionário. Né? Aqui transcendendo aqui a mera transação financeira e refletindo um compromisso profundo com a expansão do Evangelho e o bem-estar daqueles que se dedicam ao ministério, né, missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são poucos que querem ir e a igreja deve aproveitar quando alguém se disponibiliza, quando Deus chama, a igreja deve aproveitar essa oportunidade e cuidar deles lá no campo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o terceiro subtópico vai dizer assim: um apoio fiel e permanente. São coisas que a gente está repetindo muitas, né, alguns subtópicos aqui, sempre praticamente a mesma palavra, mas nós vamos estar lendo aqui. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Filipenses 4,16. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito, né? O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário não abandonando o obreiro e sua família no campo. Não, de maneira nenhuma. Isso aí não soa muito legal quando se abandona um missionário no campo, né, de trabalho. Não, jamais. Então, querido, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento, como eu já falei, né, o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família nesse campo de trabalho. Não, isso aí, quem vê vai falar mal e vai ficar feio para a igreja que o enviou, né? A igreja que não evangeliza não é evangélica, né? A igreja que não cumpre o ID também não é bíblica. O que estou querendo dizer com isso?
Estou querendo dizer aqui que, diante dos desafios financeiros, né, para a realização da obra missionária, a igreja não pode ser irresponsável, mas também não pode ser indiferente. A igreja precisa orar e pedir a Deus condições de enviar missionários, né? Jesus falou, na verdade, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, orar e rogar, pois, ao dono da seara, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. E de repente você vai estar orando para que Jesus envie missionários e Jesus vai enviar você mesmo. Isso é muito bom. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, se o Senhor assim te chamar, né? Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Faz lembrar que Hudson Taylor, né, disse: o trabalho de Deus feito de maneira de Deus nunca faltará os recursos de Deus. Olha só que importante, né? O trabalho de Deus feito da maneira de Deus nunca faltará o recurso de Deus, né? Pode acontecer de faltar trabalhadores, mas não faltará recursos para a igreja que está no centro da vontade divina, certo? Olha que coisa linda. Pode acontecer de faltar trabalhadores na obra, mas para aqueles que estão faltando, para aqueles que estão trabalhando, ouça isso no nome de Jesus, que está na vontade divina, vai ter sempre o sustento, vai ter sempre os cuidados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Terceiro tópico, nós estamos já indo para o final, nos diz assim, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos versus igreja Corintos, né? Então aqui, ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Pois, como vimos, ela enviava aqui oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa essa igreja, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos aqui compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, que interessante. Paulo estava em Corinto, ao invés de ser cuidado pelo povo de Corinto, quem estava mandando oferta para ele, né, pessoas de Filipos, ouça isso no nome de Jesus. Infelizmente, né, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou, né, aqui da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer as suas atividades ali. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ler lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, com referência também em Filipenses 4 e 15, você vai ver a diferença aqui dessas duas igrejas. Mesmo a igreja de Corinto tendo aqui, se dizia ter aqui os 9 dons, era repleta dos dons, porém, da generosidade de contribuir, de ajudar, elas passavam longe. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a igreja de Filipe, ela tinha essa parte muito boa de ajudar os demais, né? Paulo ele faz uma pergunta em 2 Coríntios 11, 8 ao 9, que eu citei agora para vocês, ele fala assim, olha, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eles não, era obrigação deles, né, estarem ali ajudando a Paulo, né, porque a Bíblia até diz em Gálatas 6:6 que aquele que ministra é aquele que foi ministrado divida todas as coisas boas com aquele que o ministrou. Então, eles deixaram a desejar. Então, aqui a expressão que Paulo fala, despojei outras igrejas, é uma figura de linguagem chamada hipérbole.
É uma declaração exagerada com o propósito de causar impacto, né? Por certo, Paulo não quer dizer que literalmente roubou outras igrejas, não, mas apenas que durante seu ministério em Corinto recebeu ajuda financeira de outras igrejas ali, de modo que servisse aos coríntios sem nenhuma remuneração. Ele servia ali aos coríntios sem nenhuma remuneração, sem pagamento nenhum da parte deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Houve ali uma ocasião durante sua estada em Corinto em que Paulo chegou, né, de fato a passar privações, né? A gente vai ver, louvado seja o nome do Senhor, mais para frente, é, ele passou essas privações. Acaso faltou dessas privações aos coríntios, né, falou dessas privações aos coríntios e insistiu ali em que o ajudasse? De maneira nenhuma, de modo nenhum, Paulo insistiu que ele ajudasse, não. Alguns irmãos que vieram da Macedônia supriram aqui o que lhe faltava materialmente, não de Corinto, né? Os irmãos pobres lá da Macedônia ali, conforme diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, eles supriram suas necessidades, enquanto os de Corintos aqui, que viviam a abastança, lhe fecharam o coração. Paulo não recebeu dinheiro da igreja no passado, nem receberá no futuro. Certo estudioso disse: quão poucos macedônios há hoje, mas quantos coríntios há em toda parte, né? Então, tinha muito mais coríntios do que os macedônios, e os coríntios não se disponibilizaram a ajudar, né? Então, o nosso coração e as nossas ações estão alinhados aqui faz uma pergunta aqui, né? Os nossos corações e as nossas ações estão alinhadas com as ações dos irmãos da Macedônia ou com as atitudes dos irmãos de Corinto? Aí pesa essa pergunta quando nós perguntamos a nós mesmos: será que nossos corações estão e as nossas ações estão alinhadas com as ações dos irmãos da Macedônia, que ajudaram, que mesmo pobre, mas eles tiraram ali uma oferta, mandaram para o apóstolo Paulo e tudo mais? Ou nós estamos nos assim negligenciando a ajuda aos apóstolos, aos missionários que estão lá no campo? Pense nisto. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos agora para o segundo subtópico do tópico 3, que fala tendo consciência de nosso dever. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos crentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouro no céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, amados, primeiro, a contribuição missionária é individual. Cada um contribua, como diz lá em 2 Coríntios 9, 7. Segundo, a contribuição missionária é voluntária. Ainda no versículo 9, 7 vai dizer, né, parte B, segundo propôs em seu coração. E terceiro, a contribuição missionária envolve o sentimento também, né? Dá com alegria, como o versículo fala, né? Versículo 7 ainda. Quarto, a contribuição missionária é contínua, né? No primeiro dia da semana e aí sucessivamente. Capítulo 1, aliás, 1 Coríntios 16 e 1. Quinto, a contribuição missionária é de acordo com a prosperidade, né? Conforme a sua prosperidade, vai dizer 2 Coríntios capítulo 16 ainda, 1 Coríntios 16, versículo 2. E sexto, o investimento material resulta em bênçãos espirituais. Você vai ver lá em 1 Coríntios 9, 11, Romanos 15, 27. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, tem tudo isso aqui. Você deve contribuir com alegria, você contribui conforme a sua prosperidade,
né? Sempre, desde o primeiro dia da semana, contínua, não pode parar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deve ser de coração, segundo Deus pôs no seu coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é muito importante quando assim se faz. Deus retribui aquele que dá com alegria. Terceiro subtópico diz assim: pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam Nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Olha só, o ministério de Jesus e os seus discípulos, essas mulheres faziam, né? Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural aqui, diretamente no campo, ela pode sustentar o missionário de um missionário a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões, né, transculturais. Portanto, atentemos aqui para as palavras de Hudson Taylor, né, missionários ingleses na China. Ele fala: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Isso é muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os doze apóstolos também, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos, né, impuros e enfermidades. Entre elas estava ali Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Vai dizer lá em Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. As mulheres mencionadas no texto bíblico, amados, movidas por gratidão, né, desprendimento e generosidade, serviam ao Senhor com tudo o que tinham, inclusive, né, os seus bens materiais. Um texto de sabedoria registrado no livro de Provérbios nos diz assim, lá em Provérbios 3, 9 e 10: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, voltando, falando aqui sobre as mulheres que elas serviam ao Senhor por gratidão, generosidade e tudo mais, né? Movida por gratidão, desprendimento. A gente pode ver lá na casa de Simão, quando Jesus é convidado para um jantar, para uma refeição ali na casa de Simão, e chega aquela mulher e começa a banhar os pés de Jesus com lágrimas e secar com seus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. E Simão, ele murmura ali com alguém e fala assim: se ele fosse profeta, ele bem saberia quem estava fazendo isso com ele. E Jesus chama Simão e fala: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Simão falou: dize, mestre. Aí Jesus falou da pessoa que ele perguntou assim, que quem mais devia foi perdoado, e quem pouco devia também foi perdoado, quem mais será grato? Aí Simão falou assim: eu julgo que seja aquele que mais devia. Jesus falou: julgaste bem, eu cheguei na tua casa, tu não me deste ósculo santo, tu não me lavaste meus pés. Essa mulher, porém, não para de beijar meus pés, de molhar com lágrimas e de secar com seus cabelos. Então, quem muito é perdoado, mais gratidão tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você se sente, né, que foi muito perdoado pelo Senhor, devemos ter gratidão hoje e contribuir com essa obra tão magnífica, com essa obra que, se faltar recursos para os missionários que estão no campo aí da evangelização, se nós não mandarmos aqui recursos para eles, essa obra pode um dia faltar.
ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus não quer isto, Ele quer que nós o sigamos com esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nossos dízimos, amado, e ofertas são uma maneira de reconhecermos a sabedoria de Deus, né? A soberania de Deus em nossa vida. É a conclusão aqui vai nos falar, né? E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, que somos nós, né? Com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta conosco para fazer chegar em outros países aí literaturas, Bíblia, folhetos, missionários para quem está lá do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O comentarista, ele conclui enfatizando aqui que os dízimos e ofertas não são apenas importantes para a obra missionária e a manutenção da igreja, não, mas também para reconhecer que Deus é Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as áreas de nossas vidas. Devemos honrá-lo com o viver santo. No entanto, também é nosso dever honrá-lo com as nossas posses, sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Deus é Senhor, né, do nosso bolso, da sua carteira. Né? Eu faço essa pergunta aqui: Deus é Senhor do seu bolso, da sua carteira? Como que você está hoje? Será que o seu Senhor tem sido dinheiro? Né? A Bíblia diz que a avareza é um pecado de idolatria, é idolatria também, né? Então, você ama mais ao Senhor do que os bens materiais? Você valoriza as almas mais do que o dinheiro? Então, não são as suas palavras, mas sim as suas ações que darão as respostas adequadas a essas indagações que eu deixo aqui. Nós devemos estar preparados para abrir mão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje você toma 2 Coca-Colas, tome só uma, guarda, reserva o dinheiro, mande para o missionário que está lá no campo de batalha, que não tem o que tomar, não tem uma água fresca, não tem nada para muitas vezes comer, né? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos assim ajudar aos nossos missionários no campo de batalhas. Queridos, eu fico aqui agradecendo a todos vocês que ficaram conosco até agora. Um forte abraço para todos vocês que estão aí tendo paciência de estar nos ouvindo e também aprendendo junto. Eu aprendo com você e você aprende comigo, e assim nós vamos, né? Louvado seja o nome do Senhor, fazendo aqui a vontade do Senhor. Próxima lição, nós estaremos aqui trazendo a lição 10, né? É do dia 3 de dezembro. Né, tem por título O Desafio da Janela 10x40. Né? Fica aí conectado, que logo logo nós estaremos trazendo a lição de número 10. Até a próxima, se Deus nos permitir. Um forte abraço para todos vocês que ficaram até o final, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.